Nessa videoaula será tratado aí da norma técnica de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária e distribuição da concessionária Celesc. A concessionária Celesc aí ela é responsável aí pela distribuição de energia para boa parte do estado de Santa Catarina. Essa norma ela foi publicada, tá, em setembro de 2015, tá, e possui o número N321-0001. O que é tensão secundária? Tensão secundária são tensões aí de 380 volts entre fases e 220 volts fase neutro, tá? A Celesc também prevê aí na norma, já que prevê, provavelmente deve haver aí alguma possibilidade, algum local aí onde ela também fornece em 440 volts, e também a tensão de linha de 220 volts, tá? Quando a tensão de linha é de 220 volts, a tensão de fase é 127. Nessa aula, tá? Não será, digamos, esmiuçado essa norma. Serão trazidos apenas aqueles conceitos básicos, essenciais, para que vocês consigam, inclusive, ler essa norma e compreendê-la. A norma ela está disponível para download no site da Celesc e é aberta aí ao público, aos interessados. É sempre importante, quando vierem aí a atuar na área, né, sempre acompanharem aí as atualizações ou substituições dessa norma, tá? Nós temos aqui nesse material o índice, tá? É importante aí, é muito bom sempre começar pelo índice de qualquer documento, para saber de fato aí a forma como ele está organizado e conhecer as diversas partes aí, até para, caso for necessário aí atacar um material que vocês nunca leram, a partir do índice é possível ir direto ao ponto aí, tá? Vamos pegar aqui a finalidade, tá? Finalidade qual é dessa norma técnica? Estabelecer os padrões de energia elétrica de unidades consumidoras individuais ligadas ao sistema elétrico da Celesc Distribuição em tensão secundária. Peço desculpas que eu não esclareci antes o que seria a tensão primária. A secundária já foi esclarecida. A primária, por exemplo, é a tensão de 13.800 volts, tá? Que é possível se observar aí nos postes de luz aí na rua. E existem a própria Celesc, né? Ela utiliza transformadores para rebaixar para 380 volts entre fases. E existem clientes que são conectados diretamente aos 13.800 volts. Situação caso aí de condomínios aí de grande porte, mercados aí de grande porte também, em que tem uma carga que esteja acima daquelas previstas, né, como cargas máximas para tensões secundárias, tá? O âmbito da aplicação é as unidades consumidoras ligadas em baixa tensão, situadas na área de concessão, no caso aí da Celesc, e aos instaladores, fabricantes e fornecedores de materiais, tá? Então a Celesc aí, ao emitir essa norma aí, ao publicar essa norma, ela está padronizando aí para todos os interessados, né? No caso aqui os senhores estariam aí na área seriam os instaladores, né? Aspectos legais aqui ele esclarece aquilo que embasa, aquilo que acompanha, digamos, essa norma. O ideal seria ler todo esse material, mas é um volume grande aí de material. Naturalmente, por exemplo, um projetista ele tem que dominar todo esse arcabouço técnico para poder, de fato, criar o projeto elétrico, tá? E depois entra uma área interessante aqui que é imprescindível para a leitura de uma norma, né? Que são os conceitos básicos. Ele define o que é concessionário e distribuidor. É um agente titular de concessão federal para exploração e prestação de serviço público e distribuição de energia elétrica, tá? A partir do momento que vocês tomarem conhecimento aí desses conceitos básicos e se valendo também da internet, tá? Vocês vão dominarem aí a área elétrica aí com mais
com maior intensidade, terão um volume maior de conhecimento, tá? Que unidade consumidora é um conceito importante também, tá? Agora a gente vou partir para as partes aqui dessa norma que são relevantes aí como conhecimento aí básico, tá? Do aquilo que as normas aí contemplam, essas normas de padrões de fornecimento, tá? Vou pegar aqui uma colinha minha aqui, tá? Vamos para a página agora 43. Bom, aqui na página 43, tá, nós temos o que? Definições de ramal de ligação, de entrada, de saída de carga e ponto de entrega, tá? Eu vou girar a página aqui para ficar na posição correta. Vamos lá. Nós temos aqui o poste da rede de distribuição, tá? Esse aqui é um poste aí cuja, digamos, manutenção, instalação é toda a responsabilidade da concessionária, tá? Nós temos aqui o poste particular, que é do responsabilidade de instalação pelo consumidor, tá? E nós temos aqui a nomenclatura, tá? Esse aqui é um caso que nós temos uma entrada do tipo aérea, tá? Uma conexão à redistribuição do tipo aérea, tá? Também esse material que ele também traz entradas do tipo subterrânea, e aí cabe a vocês aí baixar esse material, se for o caso imprimirem ele para ao ler ele todo conhecer esses outros padrões, tá? Vamos lá, aqui nós temos o chamado ramal de ligação. O que seria o ramal de ligação, tá? É o ramal, deixa eu ver se tem uma que ele está mais definido. Ele está definido entre os pontos A e B. Ele começa aqui no poste e vem até aqui o poste do particular, tá? Ou seja, ele inicia, tá? Dos isoladores aqui, tá? Ele é toda essa estrutura que contempla aqui os isoladores, tá? E vai até o poste do particular lá no isolador, inclusive até os fios ali. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele seria o limiar aqui, ó, desse cabo multiplexado. Depois a gente vai ver o que é esse cabo multiplexado, tá? E até o conectorzinho ali, tá? Onde se é lançado um outro conjunto de fios que vai entrar aqui no eletroduto que vai de fato lá pro medidor de energia, tá? A gente tem aqui dentro desse poste um eletroduto, tá? Que vai até o medidor de energia, tá? Então nós temos aí o ramal de ligação. Ele vem aqui do ponto, digamos, de ancoragem do cabo do poste da concessionária até o ponto de ancoragem aqui no poste particular. Temos aqui o ramal de entrada, que inicia aqui que inicia a partir dos conectores aqui, e vai até o quadro aí da caixa do medidor, tá? Depois aqui do quadro do medidor, tá, nós teremos também um eletroduto, que esse eletroduto está dentro desse poste, tá? Um eletroduto é um poste especial, e esse eletroduto, ele do quadro de medidor, ele permitirá a conexão que saia lá do quadro do medidor para o chamado aqui ramal de carga, tá? Então onde tem o lado aqui que temos um ramal de ligação e o ramal de carga, e temos aqui os ramais de entrada e de saída. Ramal de entrada dá para se intuir aí que é o ramal de entrada do medidor e o ramal de saída do medidor, tá? E aqui nós temos o ponto de ancoragem do ramal de carga, que vai de fato para a residência, tá? Então a gente já viu aqui vamos ver os pontos aqui, tá? Nós temos o chamado ponto de entrega. O ponto de entrega é de fato aqui no ponto B. Não está esclarecido, talvez em cima tenha o conceito, mas provavelmente deve ser o ponto aqui deve contemplar essa estrutura toda aqui, né? Do isolador, tem um termo correto aqui, do ponto que ele está ancorando aqui, né? Como se fala no poste, os conectores e a saída dessa fiação. Então esse aqui seria de fato o ponto aqui de entrega, tá? Agora a gente vai dar uma olhada aqui nessa questão de como fica
Antes de passar, perdão, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, tá, que tem a chamada caixa de aterramento. No poste do proprietário aqui da propriedade, tá? Vai descer mais um eletroduto aqui da parte de baixo do medidor, tá? Que vai levar um fio, que depois a gente vai ver como esse fio é conectado dentro do quadro do medidor, até uma chamada caixa de aterramento, onde vai ser feito um aterramento, tá? Então a gente tem aqui o condutor de aterramento que sai do quadro do medidor, passando por dentro de um eletroduto, e temos aqui uma haste de aterramento que vai de fato aí aterrar o chamado aí, o condutor de aterramento, tá? A gente vai ver em detalhes aí esses itens, aí vai olhar com mais detalhamento. Então, voltando ali à questão, vamos voltar aqui à questão de como esses fios aqui são de fato ancorados aqui nos isoladores, tá? Vou pegar minha colinha de novo aqui, vamos para a página 106. Vamos ver se eu coloquei na ordem certa aqui. Tá aqui, ó. Vou dar uma diminuída para ficar melhor de enxergar. Então o que nós temos aqui, ó? A gente percebeu lá naquela parte que tem um condutor aqui que é o... perdão, não deu para ver direito lá, mas o que acontece? Nós temos um condutor aqui que é o chamado mensageiro, tá? Que ele de fato, esse condutor mensageiro, ele dá a robustez mecânica, tá? Que vai permitir passar um cabo de um extremo a outro, tá? Vamos voltar lá para a página 43. Então nós temos aqui o... Deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos aqui uma espécie de amarrador aqui que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Que ele é de fato amarrado no chamado condutor mensageiro. E esse condutor mensageiro é o próprio fio de nêutron, tá? Então, esse fio de nêutron ele vai ser conectado aqui ao neutro do poste, tá? Essa conexão vai ser feita aí pela concessionária. E este mesmo fio de neutro, ele vai digamos, dar rigidez aqui a passagem dessa fiação aí, a fixação dessa fiação ao poste particular, tá? Vou dar uma olhadinha aqui numa outra página, tá na página 102. Esse eu quero mostrar para vocês. Deixa eu girar a página aqui, tá? Vou mostrar para vocês aquela alça, tá? Essa aqui é a alça na qual se enrolam aí os cabos, tá? Inicialmente nessa alça é enrolado aí o cabo de neutro, tá? Porque ele vai dar rigidez mecânica, e nesse extremo aqui da alça, de fato esse extremo da alça que ele vai envolver o isolador, tá? Então dessa forma a gente consegue firmar o cabo mensageiro, que é o cabo de neutro, ao isolador em ambos os lados aí desse ramal aí de ligação, tá? Vamos ver aqui a próxima página, 87. Vocês viram lá que nós temos aqueles conectores nós temos aquele cabo multiplexado que se chama, que tem um cabo mensageiro, mais 3 cabos ali que são utilizados para as fases naquele exemplo, tá? E lá no lado, vamos voltar lá à página que nós estávamos, que é a página 43. Nós temos aqui os conectores, tá? Que conectam de fato esse trecho aqui do ramal de ligação ao ramal de entrada, né? O ramal de entrada é a descida, tá? Para o medidor, entrada no medidor, tá? O mesmo acontece no ramal de saída. A gente tem uma representação, vou dar um certo zoom, né? Que vocês podem ver que ele é uma espécie de... ele é um trapézio aqui, é um triângulo cortado, tá? A gente chama ele de cunha, tá? Então vou voltar lá na página 87 para a gente poder ver como é esse conector. Aqui está ele, ó. Vendo ele de lado, né? Fica fácil ver que
ele tem, deixa eu, é um formato de cunha mesmo, tá? E ele tem duas partes, tem o componente C, tá? E tem o componente cunha. O componente C, ele é essa pecinha aqui que ela não tem, a princípio não tem nenhuma flexibilidade, tá? Se espera que não trabalhe além das capacidades dela, onde vai se colocar os cabos, tá? Que vão ser ali conectados. Ali vai ser feita aquela emenda, tá? E temos aquela parte, a cunha, de fato, que ela acaba imprimindo aí uma pressão de forma que o fio ele fica prensado contra o conector cunha ali, tá? E contra o componente C ali do conector cunha, tá? E o componente cunha que de fato ele tem um formato aí que ele permite de certa forma uma certa flexibilidade, né, nessa dobra aqui, mas é claro que ele é projetado para segurar com firmeza os conectores, né, os fios. Tá aí, não podemos esquecer, vamos voltar lá para a página 43, é isso? É. Lá na página 43, tá? Que não é função do conector de fato dar rigidez mecânica. A rigidez mecânica tem que ser dado por essa alça que a gente já viu lá na outra página. Tá? Então ele de fato é apenas um ponto aí de chamar de derivação, tá? Não exige, jamais exigir dele aí resistência mecânica. Tá? E outro ponto agora, a gente já vai entrar agora aqui na página 77, tá? Que nós temos aí de fato o interior do quadro de medição, tá? Como é o quadro, como são as conexões dentro do quadro de medição. Nós já estamos acostumados aí com o diagrama dos eletrodutos, tá? Ele está chamando aqui de diagrama unifilar, tá? Nós temos aqui o eletroduto de entrada, tá? Que ele vem lá por onde passa o ramal de entrada. Nós temos aqui um disjuntor de proteção, ele representou o disjuntor dessa forma. E nós temos aqui um medidor e um dispositivo de proteção de surto, tá? O que é cada elemento? O disjuntor ele é um disjuntor termomagnético, tá? Que vocês já conhecem da aula de proteção, que foi apresentado o disjuntor termomagnético. Ele está mencionando aqui T e N. T e N são de fato aí seria a fase T e o nêutron. Tá? E tá aqui eles, a fase e o nêutron. E aqui fica o medidor, tá? Vou mostrar para vocês aqui a fiação, de fato as conexões que ele faz ali dentro do quadro medidor. Então nós temos aqui, ó, chegando como nós mostramos aqui lá na página 43, nós temos uma descida com o eletroduto por onde passa o ramal de entrada, tá? Nós temos o fase em preto aqui e o neutro, tá? Vamos seguir aqui o caminho do fase, ó. O fase ele vem inicialmente por disjuntor, tá? Desse disjuntor, por favor, desconsiderem essa parte pontilhada. Essa parte pontilhada aqui é uma possibilidade de se entrar pela parte inferior aqui do quadro medidor. Seria uma entrada subterrânea, tá? Não é nosso caso. Nosso caso é que de fato ele vem aqui com o condutor fase, passa pelo disjuntor, e do disjuntor ele tem um caminho principal aqui para o medidor, tá? Ele entra no lado L do medidor, seria o lado linha. E tem uma outra derivação aqui que vai para o DPS, para o dispositivo protetor de surto, tá? Ele até mostra aqui como tem que ser essa derivação. Tem que usar um conector ilhós para dois cabos crimpados juntos, tá? É importante aí trabalhar dessa forma aí para que a concessionária aceite aí as conexões, tá? Também dá para observar aqui, ó, que o fio mais fino, tá? Ele vai para o DPS, tá? Conforme essa norma aqui da Celesc, esse conector tem que ser de no mínimo 4 milímetros quadrados, tá?
Aí para encerrar o circuito aqui, ó, dessa parte aqui inicial do lançamento do fase, o DPS ele tem o seu secundário conectado à barra de aterramento, tá? Vamos ver agora o neutro, tá? O neutro está chegando aqui pelo ramal, aqui é o ramal de entrada chegando, tá? Ele vem para a barra de neutro, tá? E da barra de neutro ele toma dois caminhos, ele é derivado aqui para o medidor, tá? E vai ter uma outra derivação que vai lá, aqui está em verde, tá? Para a saída para a haste de aterramento, tá? Nós vimos, vamos voltar lá para a página 43. Nós vimos aqui que de fato nós temos aqui saindo do medidor, temos um eletroduto que desce por dentro do poste, um poste específico aí da padrão concessionária, e vai até a caixa de aterramento. Esse fio aqui, que nós temos aqui verde, é aquele fio que está sendo considerado lá na representação frontal do medidor, tá? Então vamos aqui girar novamente, tá? Então aqui está aquele fio de neutro, perdão, aquele fio de aterramento aqui, que vai lá para a caixa de aterramento, tá? Então nós temos aí a entrada até agora apenas do medidor. Pro lado de linha tem a fase e o neutro que estão vindo da concessionária. Esse neutro já está aterrado. E nós temos a saída agora do medidor. Nós temos dois fios saindo, que seriam o neutro e o fase, que vão para o ramal de saída, tá? Que é aquele ramal aéreo lá da página. Vamos para lá novamente, página 43. Nós temos agora aqui, nós estamos saindo aqui do quadro do medidor, tá? Há um eletroduto interno ao poste pelo qual vão sair aqui os fios, tá? Naquele caso nós temos apenas uma fase e um neutro, e eles são, através daquele conector cunha, são conectados aqui ao ramal de carga, tá? O ramal de carga vai para a residência, tá? Nesse caso, provavelmente na residência, tá? Nós teremos lá mais, nesse caso aqui são 3 fases, então serão 4 isoladores, um para o neutro e um para cada fase. No caso lá do medidor que a gente está vendo lá na página 77, nós temos uma fase e um neutro, seriam 2 isoladores, tá? Vamos voltar para lá. Algumas considerações, tá? Vamos tratar primeiro aqui do DPS, que é o dispositivo protetor de surto. Qual a finalidade do DPS? Surtos, tá? São sobretensões, são tensões acima daquelas, digamos, normais na rede de distribuição. Por exemplo, entre fase e neutro 220 volts, entre fases 380 volts, tá? E essas tensões, sobretensões, elas são ocasionadas aí por chaveamentos até por partidas de motores na própria rede elétrica, nessa rede de distribuição, e também por raios, tá? Especial por raios. Então o que acontece? Com a exigência desse DPS já no quadro de medição, a concessionária aí ela está diminuindo a possibilidade de danificar os equipamentos que estarão instalados dentro da residência, tá? E esse padrão, essa exigência, ela se tornou, ela passou aí a ser praticada nessa última revisão dessa norma. Na anterior o DPS não era obrigatório, tá? Quando se tem 3 fases, será necessário um DPS para cada fase, tá? E também é possível se utilizar DPS, tá? Para o próprio neutro, tá? O neutro também pode acontecer de dar um problema aqui nesse aterramento e o neutro ficaria flutuando. Quando o DPS é ligado ao neutro, ele vai acabar, se caso cair um raio no neutro, que é o fio mais alto lá que fica no poste, o fio mais alto no poste, então esse raio vai acabar sendo drenado pelo dispositivo protetor de surto, tá? O DPS, ele tem, deixa eu dar uma olhada qual é a próxima página aqui que eu marquei, é o 36. Não, 30, vamos para 30, tá? O que diz na página 30 a respeito do DPS?
Em toda edificação sem sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o DPS deverá ser classe 2, tá? Com corrente nominal de descarga mínima de 5 kA, condutor de ligação mínimo de 4 mm² e tensão máxima de operação de 275 volts instalado conforme NBR 5410. Tá? Então aquilo que eu falei dos 4 mm², né? Edificações sem... O que seria o sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Seria o para-raio, tá? SPDA. Ele é exigido apenas para edificações que têm uma altura mínima aí. Então a boa parte das residências não precisa de para-raio. Nessa situação, a concessionária, a Celesc, exige a utilização do DPS classe 2. Essa classe 2 ela está referida aí à capacidade de descarga dele, tá? Então quando entrar um raio, aí acontecer um raio num fio fase, por exemplo, naquela nossa instalação monofásica, então aconteceria na única fase, esse DPS ele descarregaria esse raio tendo um limite de corrente de 5.000 amperes passando nesse DPS, tá? Então, nós temos aqui a tensão em volts, tá? Nós temos nesse outro eixo aqui o tempo, tá? E aquela coisa que eu expliquei em outra aula, tá? Esse padrão aqui, ó, tá? Ele se repete, ele acontece num tempo de, eu vou escrever aqui para vocês, de 0,016 milissegundos, tá? Isso aqui equivale ao que aquela frequência tá de 60 Hz, ok? Então o que acontece? Pode de repente entrar um raio na fase, e o que nós vamos ter nessa fase? A gente vai ter aqui um pico. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar esse pico. Vamos pegar aqui uma caneta mesmo, tá? Então o que acontece? Vai entrar daqui a pouco, atenção, tá aqui nesse ponto, vai entrar um pico aqui bem alto, até ele vai ficar fora da folha aqui, né? Tá? Então o que acontece? Esse pico aqui, ele vai se sobressair, tá? A tensão aqui nominal que nós temos de 220 volts, tá? Vou botar aqui nós temos uma tensão RMS de 220 volts, tensão eficaz, tá? Naquela aula, caso você esqueça, eu teria que retomar aquela aula que aprofunda esse assunto aí. Mas a questão aqui é simples, o foco aqui é simples. Nós vamos agora esclarecer como atua o DPS, tá? O DPS ele tem uma tensão aqui, ele sabe que ele tem que, deixa eu botar uma outra cor aqui, botar um verde, tá? Ele sabe que quando a tensão ultrapassar um certo valor, que é o caso aqui, quando ultrapassar essa tensão, digamos que está em, eu não sei, não tenho precisamente o valor dessa tensão para passar para vocês, mas o que ele faz de fato é quando ultrapassa um limite, ele vai descarregar isso aqui tudo para a terra, tá? Então ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó, na tensão, na voltagem lá da concessionária ali, ó, da voltagem vai entrar na residência da pessoa, tá? Ele vai jogar isso aqui para zero, tá? De forma que os equipamentos na residência não ficarão expostos a esse nível alto de tensão aqui, tá? Então nível alto de tensão, vou botar aqui na cor preta para não... Aqui nós teremos um nível mais alto de tensão, é lá para cima, vai lá para as cocuias, a tensão vai para milhares de volts, tá? Então o DPS vai evitar que o valor da tensão ultrapasse esse nível mais alto aqui, que está até acima da nossa escala, e conseguindo assim proteger os equipamentos, tá? Isso é uma olhada rápida no que é o DPS. A gente vai voltar lá para a página 77. Vamos continuar aqui nos equipamentos. Isso aqui é uma barra de aterramento. Nela se faz aí a derivação a seção desse fio de neutro que entra na barra tem que ser a mesma a que sai da barra tem que ser a mesma que entra na barra, inclusive a continuidade lá pro ramal de carga, tá? Pro ramal de saída do medidor, que depois emenda lá no ramal de carga. Outra questão aqui é a respeito, tá, do valor que se usa nesse disjuntor aqui do tipo disjuntor de entrada, disjuntor geral que eles chamam, tá?
Vou dar uma olhadinha se eu separei o material aqui. Vamos lá para a página 36. Isso aí, tá. Aqui ele traz nessa página 36 o dimensionamento de componentes da entrada de energia elétrica, tá? Então eu vou girar a página aqui para esclarecer. O que acontece, tá? Depois de feito o projeto aí da residência, é necessário definir que tipo de alimentação vai ser utilizada, tá? Tipo de tensão vai ser utilizada, se vai ser monofásica, bifásica ou trifásica, tá? E a qual categoria pertencerá essa classe aí de, digamos, essa condição aí de fornecimento, tá? Aqui ele define os tipos A1 até A4, M1 até M4, B1, B2 e C1 até C5, tá? Vamos esclarecer aqui, ó. Questão da carga total instalada. O que vem a ser a carga total instalada? O projetista, ele, quando fez o projeto da residência, tá? Ele chegou à conclusão que aquela casa teria uma carga total aí de 5 kW, tá? Aqui tá com um pequeno errinho, a carga aqui é menor do que 8, tá? Que é o errinho da norma. Quando a carga for de fato menor do que 8, tá? A própria concessionária define que tem que se usar um disjuntor aqui de 40 amperes, tá? Vou fazer um cálculo rápido aqui, ó. Vamos dividir aqui, vamos botar 8.000 mesmo, que é o valor inicial ali, ó. 8.000 dividido por 220 volts, tá? A gente vai ter aí uma corrente para uma carga de 8 kW aí de 36 amperes, tá? Então ele está definindo que o disjuntor geral de proteção tem que ser de 40 amperes, tá? Talvez você pergunte, pô, e o fator de potência não pode ocorrer que vai desarmar esse disjuntor? Aí vem um outro ponto, tá? Boa parte das cargas mais pesadas em residências são cargas puramente resistivas, tá? Então, naturalmente, o pessoal que criou essa tabela já tinha essa perspectiva, tá? De que o fator de potência vai acabar próximo ao valor unitário, porque quando tiver se utilizando a carga máxima, provavelmente vai acontecer isso porque está com chuveiro ou uma torneira elétrica aí ligada, tá? Aqui existem duas normas que ele se refere, a IEC-DIN e a NEMA, tá? Que são duas normas aí diferentes para construção de disjuntores, tá? A gente vai ver que em alguma situação aqui, por exemplo, a norma IEC-DIN, ela prevê disjuntores de 63 amperes, mas não prevê de 60, tá? Já a NEMA prevê de 60 e não prevê de 63, tá? E aqui acontece, por exemplo, 80, 70, 63, 60 de novo, tá? Então o que acontece conforme a norma do disjuntor que está sendo comprado, tá? Tem que se considerar o valor da corrente definido pela concessionária, naturalmente considerando a norma, tá? Quantidade de fases, quando é monofásico nós teremos uma fase e dois fios, porque um deles será o neutro e o outro o fase, tá? Vamos pegar um caso aqui para essa carga C1 aqui, vai ter 4 fios, tá? Por quê? Porque a carga C1 é do tipo trifásico e são 3 fases e um neutro, por isso temos 4 fios, tá? Aqui ele já traz a seção aí do condutor, do ramal de ligação, tá? Para vários tipos, tá? de ramais. Esse aqui seria o ramal de carga aérea multiplexado, que foi o caso que nós vimos na página 43. Aqui ele já traz as seções aqui dos fios do ramal de entrada e saída embutido, tá? E subterrâneo. E também define a seção do fio que vai ter que ser levado lá para o aterramento, tá? Também define aqui o diâmetro do eletroduto em polegadas, tá? E no caso aparente ou embutido em alvenaria e o subterrâneo. Aqui vocês têm o seguinte: quando a carga total da residência é maior ou igual a 8 kW, tá? Perdão, aqui no caso seria menor do que 8, falei que está errado aqui. Então ele vai ter que usar essa configuração aqui dessa linha da categoria A1, tá? Caso nós tivermos uma carga total instalada, somando todas as cargas dessa residência, os chuveiros elétricos, as torneiras elétricas,
o ar-condicionado, somando toda a perspectiva de carga aí, se ficar, por exemplo, em 14 kW, tá? Então vai se usar esse padrão 4 aqui, que vai ser um disjuntor de 70, até vamos ver quanto é que dá aqui, 15 kW aí, a corrente de 15 kW, 15.000 dividido por 220, nós vamos ter aí, ó, 68 amperes, tá? Então aí o disjuntor de 70 ele já comporta aí essa corrente com uma pequeniníssima folga ali para o fator de potência, tá? Nós temos a Celesc que também fornece energia, tá? Em 440 volts, um sistema monofásico, provavelmente em áreas rurais aí, em que do poste, se utiliza aí do poste um transformador monofásico, só que esse transformador tem uma derivação no meio que pega exatamente no meio do enrolamento, de forma que ele vai ter a possibilidade de fornecer dois fios aí, tá? Apesar de estarem no mesmo transformador, na mesma fase do transformador, ele vai mandar dois fios aí de 220 volts, tá? Esse tipo de alimentação aqui de 440 volts, tá? Monofásico, ele não é praticado em zonas urbanas, tá? Essa aqui, a alimentação bifásica 380 volts, é para cargas bifásicas entre 15 e 20 kW, tá? Vamos pegar aqui no caso de 20 kW aqui, ó. 20.000 dividido por 220, tá? Nós vamos ter aí 90 amperes, tá? A norma define um disjuntor bifásico de 50 amperes, então cada uma das fases poderá ter uma carga de até 50 amperes, e ele prevê aí por exemplo, um disjuntor pode ficar com 50, exatamente, pode ficar com uma carga conectada a ele máxima de 50 e o outro de 40, por exemplo, tá? Porque para a gente chegar nos nossos 90 aqui, tá? Mas se for muito bem feita a distribuição, provavelmente vai se colocar 45 em uma fase e 45 em outra, tá? E ele menciona aqui o bifásico 380 e 220, porque entre as duas fases que estarão alimentando essa residência se chegará aí aos 380 volts, tá? O próximo padrão aqui é o trifásico 380 a 220, tá? Aí no caso nós teremos 4 fios, sendo deles 3 fases e o outro o neutro, tá? E agora ele muda um pouquinho a abordagem, não trabalha mais com cargas com a carga total instalada na residência, ele não está somando mais a carga total que existe na residência, ele está usando aqui um termo D. O que vem a ser o D? D significa demanda, tá? E o que é a demanda? A demanda, ela vem de estudos estatísticos, tá? Que consideram aí praticamente a impossibilidade de que toda a carga seja ligada de forma simultânea na residência, tá? Então o que acontece? Se você tiver, por exemplo, 3 chuveiros numa residência, vai ser bastante difícil que esses 3 chuveiros fiquem ligados de forma simultânea, tá? Se você tiver, sei lá, 30 tomadas na residência, vai ser difícil que essas 30 tomadas estejam aí demandando a potência máxima que elas poderiam demandar, digamos que vai ser a metade dessa potência. Então para isso foi criado aí o raciocínio de demanda, tá? Vou apresentar para vocês aqui agora 2 tabelas, tá? Aqui nós temos a tabela, tá, para circuitos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quando o projetista cria aí o projeto de uma residência, tá, ele vai definir que tem tantos circuitos com tomadas de uso específico, tá? Ele já está prevendo que vai ter ar-condicionado, vai ter um ar-condicionado, vou botar 2 ar-condicionados, 2 chuveiros e uma torneira elétrica, tá? Então ele está prevendo que terão 5 tomadas de uso específico, tá? E com base, tá, em tabelas aí normatizadas também, ele vai
ele vai saber que o fator de demanda para essas 5 tomadas é de 70%, tá? Quer dizer que é muito improvável que se use mais do que 70% desses 5 circuitos de forma simultânea, tá? Então, por isso, de fato, se ele somar uma carga total, como ele deu no exemplo aqui, ó, ele deu um chuveiro de tanto, deu uma torneira de tanto, uma geladeira de tanto, uma máquina de lavar de tanto, tá? Deu 12.100. O fator de demanda para esse caso de 4 tomadas de uso específico é 0,76, ele multiplica um pelo outro, então ele não vai mais considerar a potência total de 12.100, ele vai considerar a potência de 9.196 watts, tá? E temos também para tomadas de uso geral, tá? O que acontece? O projetista ele vai somar a potência prevista para todas as tomadas de uso geral e para toda a iluminação da residência, né? E aí ele vai saber que, por exemplo, como ele marcou aqui em amarelo, caso a potência total ativa aí der alguma coisa entre 6.001 e 7.000, tá? Ele vai considerar que no máximo ele vai ter uma utilização simultânea de 40% dessa potência, tá? Vamos multiplicar aqui, vamos pegar um valor mediano, 6.500. 6.500, ele vai pegar só 40%, tá? Então ele vai considerar não mais os 6.500 watts, ele vai passar a considerar apenas 2.600 watts para as tomadas de uso geral e iluminação, tá? Então, a partir desses cálculos aí de demanda, tá? A concessionária está prevendo aqui, ó, a concessionária está ciente de que a carga pode chegar a 75, carga total pode chegar a 75 kW, tá? Mas em função dos diversos tipos aí de alimentações, tá? Digamos de perfis aí de instalações elétricas residenciais, ele vai chegar à conclusão que a demanda vai dar abaixo de 25 kW, tá? Pode dar entre 25 e 33, e aqui ele tem várias faixas, tá? Uma delas, inclusive, a 5 aqui, está considerando aí uma carga aí de 75 kW, tá? Isso aqui é muito difícil tu ter uma carga total, uma demanda igual a uma carga total, tá? Só se fosse, por exemplo, sei lá, uma microindústria aí, que utiliza aí de vários sistemas de aquecimento e eles todos estariam ligados de forma simultânea, tá? É bastante improvável, tá? Fica aqui também essa tabela aí, salienta-se aqui, né, que a concessionária Celesc, ela só conecta, tá, em 380, 220, tá? Caso a carga total instalada for 75 kW, né? Então, exatamente isso aqui. Então, essa aula aqui cobrimos aí esse assunto. Vou passar algum exercício para que vocês... eu vou passar essa tabela aqui, estará disponível aí na sua apostila, está disponível na sua apostila, e vou pedir para vocês aí dimensionarem algum padrão de entrada com uma carga que vai ser dada, tá? Esqueci de uma coisa importante, tá? Não faz sentido, naturalmente, você ter numa residência que tem um único quadro de distribuição, você ter um disjuntor no quadro de distribuição maior do que o disjuntor geral definido pela concessionária, tá? Caso, por exemplo, que a concessionária para uma carga aqui vamos pegar uma carga aqui de bifásica aqui de 25 kW, ela definiu um disjuntor aqui de 63 amperes conforme a norma IEC, tá? Caso você tiver um disjuntor, por exemplo, de 100 amperes bifásico na sua residência, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando der algum problema muito sério, que o disjuntor de um circuito próprio não consiga isolar aquele circuito, o disjuntor que vai atuar não vai ser o disjuntor do geral do quadro de distribuição, vai acabar sendo o disjuntor lá do medidor. Aí a pessoa vai ter que ir lá fora na rua rearmar esse disjuntor, tá? E então o ideal é trabalhar com os dois aí no mesmo, o correto, né, seria trabalhar com os dois com o mesmo valor, tá?
E a concessionária, ela de fato, a Celesc, ela tem essa característica aqui que ela vai trabalhar sempre com a carga total, tá? Então, caso um projeto elétrico for feito e der o projeto elétrico de fato ele para dimensionar o quadro, o disjuntor geral do quadro de distribuição, ele costuma considerar fator de demanda, o que a concessionária aqui não está considerando, tá? Então, provavelmente o disjuntor do quadro de distribuição ele vai ser inferior ao disjuntor do quadro do medidor, tá? De forma que, como eu falei naquele exemplo anterior, ele vai acabar atuando antes do disjuntor geral aí do quadro de medição, tá? Então, façam os exercícios e visitem o site aí da sua concessionária, tá? Para baixar essa norma, imprimir ela para ter aí para consultas, para estudá-la e para consultar aí quando necessário, tá? Até a próxima.